Meu nome é Sofia. Tenho 35 anos e até pouco tempo atrás eu acreditava que sabia exatamente quem eu era, o que queria da vida e o que estava disposta a fazer para manter a minha estabilidade. Eu me considerava uma pessoa correta, fiel, alguém que nunca se deixaria levar por tentações, mas a vida é cheia de surpresas. E às vezes, essas surpresas não vêm de fora, vêm de dentro. Porque, quando a culpa e o desejo se encontram, o que sobra é um espelho quebrado, onde cada pedaço mostra uma versão de você mesma que você não sabia que existia. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E é por isso que eu tô contando essa história. Porque naquela noite, entre erros e escolhas, eu descobri quem realmente sou. Minha relação com Pedro nunca foi fácil. Casados há 5 anos, vivíamos entre momentos bons e crises intermináveis. Ele trabalhava muito, passava pouco tempo em casa e, quando estava presente, parecia sempre distante. Eu tentava preencher o vazio com tarefas, com amigos, com leituras, mas havia um buraco dentro de mim que só aumentava. Um buraco que eu não queria admitir, nem para mim mesma. E foi nesse espaço de carência que tudo começou. Um dia, Pedro me disse que precisaríamos passar uma semana na casa do pai dele, seu Roberto, porque o apartamento ia passar por reformas. Eu não gostei da ideia. Roberto sempre foi um homem misterioso, reservado, e o jeito que ele me olhava às vezes me deixava desconfortável, mas não havia escolha. Arrumamos as malas e fomos. A casa de Roberto ficava em um bairro antigo, silencioso, onde o tempo parecia andar mais devagar. Desde a primeira noite, eu percebi que aquele lugar carregava um peso diferente, como se as paredes guardassem segredos. Pedro saía para trabalhar no turno da noite, e eu ficava sozinha com Roberto. Foi nesse silêncio que a tensão começou a crescer. Tudo começou de forma inocente. Um jantar simples na cozinha, um olhar que durou mais do que deveria, uma conversa atravessada por pausas longas. Eu tentava me convencer de que era apenas a solidão falando, mas cada gesto parecia carregar algo escondido. Até que numa noite, depois de alguns copos de cerveja, nossos olhares se encontraram de um jeito que não conseguia evitar. O coração disparou, e naquele instante eu soube que estava diante de um abismo. A culpa me corroía. Pedro confiava em mim. Ele era meu marido, o homem com quem eu tinha jurado partilhar a vida. Mas havia também o desejo. Aquele fogo proibido que crescia cada vez que eu me via sozinha com Roberto. Passei noites em claro, lutando contra pensamentos que não deveriam existir. Até que uma madrugada, o inevitável aconteceu. Eu estava na cozinha, de camisola, quando Roberto entrou. O olhar dele percorreu meu corpo de um jeito que fez meu coração disparar. Tentei sair, mas ele se aproximou. Nossos rostos ficaram a centímetros, e eu sabia que bastava um movimento para cruzar a linha da qual não haveria retorno. E nós cruzamos. O beijo foi urgente, carregado de tudo que eu tinha reprimido. Naquele instante não havia marido, não havia regras, só o calor de duas pessoas se entregando ao proibido. Depois que acabou, fiquei em choque. Me tranquei no quarto, chorei até dormir, me odiando pelo que tinha feito. Mas também havia algo mais. Uma sensação estranha de estar viva de novo, de ter despertado algo em mim que eu nem lembrava que existia. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente, mas era impossível. O silêncio entre eu e Roberto estava carregado. Cada encontro um risco, cada olhar uma confissão muda. E quando Pedro saía para o trabalho, eu sabia que não demoraria até que acontecesse de novo. E aconteceu uma, duas, várias vezes. Até que não éramos mais apenas cúmplices de um erro, éramos prisioneiros dele. A culpa era esmagadora. Cada vez que eu via Pedro exausto chegando em casa, sentia vontade de gritar, de contar tudo. Mas quando lembrava do toque, do calor,
Do jeito que Roberto me fazia sentir, algo dentro de mim se calava. Era como se eu tivesse descoberto uma versão minha que sempre teve escondida, esperando a chance de existir. Uma versão que não se contentava em ser a esposa fiel e silenciosa, mas que queria viver, sentir, arriscar. Até que a verdade estourou. Uma noite, Pedro voltou mais cedo do trabalho. Nos pegou juntos. A cena congelou o tempo. O olhar dele, a raiva, a decepção, tudo estava ali. Eu tentei falar, explicar, mas não havia explicação possível. Ele gritou, quebrou coisas, disse que eu tinha destruído a vida dele, e talvez tivesse mesmo. Mas naquele momento, enquanto o caos explodia, eu percebi algo que nunca tinha entendido. Eu não era mais a mesma. Eu não sei se foi coragem ou covardia, mas não pedi perdão, não implorei. Eu apenas fiquei em silêncio, encarando as lágrimas dele, aceitando o peso do que tinha feito, porque, no fundo, parte de mim não se arrependia. Entre a culpa que me esmagava e o desejo que me consumia, havia um espaço novo dentro de mim. Um espaço onde eu finalmente podia me enxergar de verdade. Hoje, sozinha, ainda tento juntar os pedaços. Sei que o que eu fiz não tem justificativa. Sei que feri pessoas que não mereciam. Mas também sei que descobri quem realmente sou. Alguém imperfeita, contraditória, movida por forças que nem sempre entende. Alguém que erra, que cai, mas que também sente com uma intensidade que não pode ser apagada. E agora, eu pergunto a você que está me ouvindo: será que eu fui apenas uma traidora? Ou será que eu fui uma mulher que finalmente encarou sua própria verdade? O que você faria no meu lugar? Quero que me diga nos comentários, porque talvez a resposta esteja em você. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar essa história, porque no fim, todos nós carregamos segredos entre a culpa e o desejo.